Good. Okay, so in our last lecture, you remember, Vocês vão lembrar da nossa última palestra? we heard Caleb Evans call us to be students of church history. Estudamos o que o Caleb Evans disse de que devemos ser estudantes da história da igreja. We began our study with 6 marks that characterize preaching in the apostolic period. E começamos o nosso estudo com 6 marcas que caracterizavam a pregação da palavra no período apostólico. This is from the time of Jesus' ascension to the death of the last apostle. Que é desde a ascensão de Jesus até o último apóstolo. In this lecture, we want to turn from the apostolic church E agora nessa palestra nós vamos deixar os pais apostólicos to preaching in the patristic age. para estudarmos a pregação na era patrística. Our first step, we want to identify what time period it is we're talking about. O nosso primeiro passo é identificar que período da história é essa. Then I want us to look at biblical preaching in Alexandria. E depois eu quero pesquisar com os irmãos a pregação bíblica na Alexandria. And then I want to look finally at 2 giants in this period, E por fim quero olhar para 2 gigantes desse período. John Chrysostom and St. Augustine. João Crisóstomo e Santo Agostinho. Maybe I should say, and probably say it every time, Talvez eu deveria dizer e repetir todas as vezes aqui. there's far more here than we'll be able to cover. Tem muito mais aqui do que nós temos condições e tempo para estudar. I hope these lectures serve like Lipfin's book serves our brother. Eu espero que essas palestras nos sirvam como o livro vai servir o pastor Gerson. Simply to encourage us, there's far more in church history than we have seen. Que tem muito mais, nos mostrando, tem muito mais na história da igreja do que nós vamos olhar aqui. There's far more to be encouraged by than I'll be able to give you. Tem muitas outras coisas que poderiam nos encorajar, muito além daquilo que eu vou ter tempo para compartilhar. But even the little bit that we see will be encouraging, I Mas believe. mesmo o pequeno trecho que nós vamos ver será encorajador, eu creio. So we're talking now about the patristic age. Então estamos estudando a era patrística. Comes from the Latin word for father. Vem da palavra latim para pai. And so the patristic age is the time of the church fathers. Então a era patrística é a era dos pais da igreja. These are the men who carried forward the church after the death of the last apostle. São os homens que carregaram adiante a igreja depois que morreram os últimos apóstolos. So it's easy to know when the patristic age begins. Então é fácil saber quando começou a era da patrística. Begins when the apostle John dies. Começa quando o apóstolo João morre. And we mentioned in the last lecture some of the first documents from the patristic age. E nós já mencionamos hoje de manhã alguns dos primeiros documentos dessa era patrística. First Clement, the Didache, Primeira Clemente, a Didache, 95, 96 AD. por volta de 95, 96 depois de Cristo. It's a little more difficult to determine when does the patristic age end. É um pouco mais difícil determinar quando termina a era patrística. Some put it at the Council of Chalcedon in 451. Alguns creem que deveria ser em 451 no Concílio de Calcedônia, Some with the fall of the Roman Empire in 476. outros em 471 com a queda do Império Romano, At least the western half. pelo menos a queda da parte ocidental. And that gives us a convenient way to think then of the Middle Ages. E aí isso dá para nós uma forma bem conveniente de pensarmos no próximo período, a Idade Média. The Middle Ages run then from 500 to 1500 in the beginning of the Reformation. E aí a Idade Média vai de 500 até 1500, a Era da Reforma. It's convenient, but it may not be the most accurate way to Essa é think. uma forma conveniente, mas talvez não seja a melhor forma de pensar. I want to suggest we push it forward into about 700 AD. Eu gostaria de sugerir que a gente considerasse como era patrística ainda até cerca do ano 700 depois de Cristo, This is the patristic period we're talking about. que seria esse período patrístico que nós vamos falar. The reason I do this is because of what happens in the 7th century with the rise of Islam. O motivo de fazer isso é por causa daquilo que acontece no 7º século com o surgimento do islamismo. Muhammad dies in 632, Maomé morreu em 632 and in the years after his death, Islam erupts out of Arabia. e nos anos depois da sua morte, o islamismo irrompeu fora da Arábia. In about 20 years' time, they have captured
an area the size of the Roman Empire. Em apenas 20 anos, eles já haviam conquistado uma área comparado ao tamanho do Império Romano. They captured Jerusalem in 638. Em 638, capturaram Jerusalém. They had spread into North Africa by 707. Até 707, eles já haviam espalhado pelo norte da África. They crossed the Mediterranean into Spain Eles cruzaram o Mediterrâneo e entraram na Espanha. by 732. Até 732. Now here's why that's important for our story. Por que isso é importante para a nossa história? Christianity had been a Mediterranean religion from the beginning. Desde o seu início, o cristianismo havia sido uma religião mediterrânea. The leading cities in Christianity have been places like Jerusalem, As cidades principais do cristianismo haviam sido cidades como Jerusalém, places like Carthage and Alexandria, lugares como Cartago, Alexandria, Antioch, Antioquia, even Constantinople. até Constantinopla. When Islam captures all of those cities, Quando o islamismo conquistou todas essas cidades, with the exception of Constantinople, fora Constantinopla, it pushes Christianity north into Europe. isso empurrou o cristianismo para o norte da Europa. And that changes the makeup of the church. E isso mudou muito a forma da igreja. One of the most important changes, maybe the most important change, Talvez a mudança principal is the rise of the Roman church. foi então o surgimento e fortalecimento da igreja romana. To have the Roman Catholic Church, Para ter a igreja romana, católica romana, you need at least two things. você precisa de pelo menos duas coisas. You need the Pope Você precisa do Papa and you need the Mass. e você precisa da missa. And these are very connected E essas duas coisas são muito conectadas. because the Mass only dispenses grace Porque a missa só dispensa graça if it's administered by bishops who can trace their consecration to Rome. se é ministrado por bispos que podem traçar a sua consagração até Roma. But if you look in history for the rise of the papacy, Mas se você olha através da história para descobrir de onde surgiu o papado, you find some very late dates. você vai encontrar algumas datas muito tardias. In 115, for example, Em 115, por exemplo, Ignatius of Antioch is on his way to Rome. Inácio da Antioquia está indo para Roma. He's going there to be martyred. Ele vai para Roma, onde ele será martirizado. And he writes a series of 7 letters as he goes. E enquanto ele viaja, ele escreve uma série de 7 cartas. And to every city where he writes, he addresses the letter to the bishop or the elder of the city. E para cada igreja a qual ele escreve, ele endereça sua carta para o bispo ou o presbítero daquela cidade. Except when he writes to Rome, Menos quando ele escreve para Roma. which is an indication that Rome, the church in Rome, does not yet have a bishop. O que indica que nessa época a igreja em Roma ainda não tinha um bispo. In 330, Em 330, the Emperor Constantine moves the capital of the empire to Constantinople. o imperador Constantino muda a sua capital de Roma para Constantinopla. Up until this point, the church in Rome has drawn its influence from being connected to the empire. Até esse ponto, a igreja de Roma tem emprestado a sua autoridade e influência do imperador, do Império Romano. Rome is the center of the empire. Roma é o centro do império. Doesn't it make sense that the church in Rome should be significant? Então não faz sentido que a igreja de Roma seria importante? Now that connection is gone. Mas agora essa conexão não existe mais. How will the church in Rome compete for influence among the major cities of the empire? Então como que a igreja de Roma vai competir de quem vai ter mais influência contra as outras cidades importantes do império? Peter is their answer. A resposta deles? Pedro. They try to legitimize their influence by their connection to Peter. Eles tentam legitimizar a sua influência através de uma conexão com Pedro. The argument of Peter coming to Rome replaces the emperor leaving Rome. O argumento de que Pedro tinha ido para Roma, ele troca o argumento de que o imperador tinha estado em Roma. It's not until 440 actually Na verdade, não é até 440 that the bishop of Rome, by the name of Leo, que o bispo de Roma, o nome dele era Leão, né?
he makes the claim that the Bishop of Rome speaks for the whole church. É só então que ele afirma que o bispo de Roma pode falar representando toda a igreja. But you can imagine the response in Carthage and Antioch. Mas quando ele faz isso, você pode imaginar a resposta, a reação da igreja em Cartago e Antioquia. You can imagine the response in Alexandria and Constantinople. Você pode imaginar a reação da igreja em Alexandria e Constantinopla. Even in Ephesus. Até em Éfeso. The bishops of these cities give Leo's words no weight. Os bispos dessas cidades não deram peso nenhum para as palavras do bispo de Roma. In fact, Augustine had threatened to excommunicate the Bishop of Rome. De fato, Agostinho, ele ameaçou excomungar o bispo de Roma. In the 3rd century, Cyprian did excommunicate the Bishop of Rome. E no 3º século, o bispo Cipriano, de fato, excomungou o bispo de Roma. The point is, there's no consensus here among the church leaders that Rome is unique. O ponto é que nessa época não há consenso algum entre os líderes da igreja de que Roma tinha algo especial. But when Islam sweeps through the Mediterranean and takes all of those cities, Mas quando o islamismo expande pelo Mediterrâneo e conquista todas essas cidades, the Bishop of Rome is the only one left. o bispo de Roma é o único que sobrou. The point is, the rise of Islam radically changes the church. O ponto é que o surgimento do islamismo mudou radicalmente a igreja. It moves the center of gravity north into Europe, Ele muda o centro de gravidade para o norte da Europa. and it gives the Bishop of Rome a prominence that he didn't have before. E entrega ao bispo de Roma uma proeminência que antes ele não tinha. So I think we extend the patristic age till about 700. Então, por mim, eu acho que devemos estender a era patrística até mais ou menos 700 depois de Cristo. Because for all of the changes, and of course there were big ones, Porque embora tinham muitas mudanças grandes antes disso, a church in 350 uma igreja em 350 would recognize itself in a church in 650. ainda se reconheceria da mesma forma como igreja em 650. After the rise of Islam, that's no longer the case. Mas depois do surgimento do islamismo, isso não é mais o caso. Let's look then at one of these cities, Vamos olhar então para uma destas cidades. the city of Alexandria in Egypt. A cidade de Alexandria, no Egito. I want us to meet two preachers from Alexandria, Eu quero apresentar dois pregadores de Alexandria. one by the name of Clement and one by the name of Origen. Um seu nome era Clemente e o outro o nome Orígenes. I want us to listen to these men because they are the earliest example of preaching that we have in the patristic age. Eu gostaria que dessemos ouvidos a esses homens porque são os primeiros exemplos de pregadores na era patrística. And I think they may challenge us to reconsider some of our assumptions with expository E preaching. eu acho que eles vão desafiar a nós quanto a algumas das nossas alguns nossos pressupostos de exposição bíblica. If you learned hermeneutics like I did, Se você aprendeu hermenêutica como eu aprendi, you probably have a hard line in your mind você provavelmente tem uma linha bem firme na sua mente between Alexandrian interpretation of Scripture entre Alexandria e a interpretação bíblica, and the way it was practiced in Antioch. diferente da forma que foi praticada em Antioquia. This contrast between these two cities is seen in their Christology. Esse contraste entre essas duas cidades pode ser visto na sua cristologia, It's also seen in their approach to biblical interpretation. mas também pode ser vista na sua abordagem à hermenêutica. Alexandria with a man like Philo and then with Origen, Alexandria tinha homens como Filo e depois Orígenes. they follow a more allegorical approach. Eles seguem uma abordagem mais alegórica. Antioch is known for the opposite, grammatical, historical exegesis. Mas Antioquia é conhecida pelo oposto, pela exegese histórico-gramatical. And so we might think as preachers in the more Antiochene school Então nós que somos pregadores mais parecidos com a escola de Antioquia, that we have to write off the whole church in the Alexandrian tradition. que nós deveríamos desconsiderar por completo a igreja alexandrina.
What we're doing today is just represented by a little sliver of church history. O que nós estamos fazendo hoje é representado pelo só um trecho muito pequeno da história da igreja. And of course the preachers in Alexandria did regularly use allegory. E sim, os pregadores na Alexandria usavam regularmente a alegoria. But I want to call your attention to this fact. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte fato. They made this move within a broadly expositional context. Eles fizeram essa mudança dentro de um contexto que era mais amplamente expositivo. We might even say within a broadly literal method of interpretation. Poderíamos até dizer que isso que eles faziam ainda estava dentro de um contexto mais literal. This is what I want us to take away from this study. E o que eu gostaria de apontar nesse estudo, Expository preaching was not the purview of one area of the church. It wasn't isolated to one area of the church. a exposição bíblica não pertencia a apenas um trecho da igreja, não era isolado. It was taken for granted as the broadly Christian approach to preaching. Ele era tido como a principal forma de pregação cristã em toda a região. Wherever Christians were preaching, they preached in the same way. Qualquer lugar em que cristãos pregavam da mesma maneira. They began by reading the text of Scripture, Começavam pela leitura do texto bíblico, picking up on the text where they had finished reading the time before, começando onde eles tinham terminado na vez anterior, and then they began to explain it sequentially. e aí então passavam a explicar o texto de maneira sequencial. Again, largely following what they had learned in the synagogues. De novo, muito parecido com aquilo que eles tinham visto na sinagoga. Allegory was present, A alegoria estava presente, largely as the way they pressed home application of the text. mas muito quanto a forma de levarem a aplicação do texto. So if we want to disagree with them on that move, Então, se nós queremos discordar deles quanto a essa parte, we can still be encouraged by the overall method they were using. tudo bem, mas ainda podemos ser encorajados pelo método mais amplo que eles estavam usando, They prized the text of Scripture, em que eles estavam valorizando o texto das and Escrituras they tried to explain it as the Word of God. e tentando explicar o texto como palavra de Deus. Let's think about Clement for a minute. Vamos pensar em Clemente. Clement's dates are 150 A data dele é de 150 depois de to Cristo 215. até 215. He preached many sermons. We have one. Ele pregou muitos sermãos, só um sobreviveu até agora. It's a Vamos. sermon on the text of Mark 10. Que é um sermão sobre o texto de Marcos 10. It's a sermon on this verse. É um sermão sobre o seguinte versículo. Jesus says, I say to you, Jesus diz: digo a vocês, only with difficulty will a rich man enter the kingdom of heaven. apenas com dificuldade é que um rico entrará no reino dos céus. The sermon is titled, Who is the rich man who can be saved? E o título do sermão é: quem é o rico que pode ser salvo? Clement is taking the point of his sermon from the point of the text. Clemente está extraindo o ponto do seu sermão do ponto principal do texto. And Clement's burden in the sermon is to ask this question. E o que pesa no seu coração é de fazer a seguinte pergunta. In Alexandria, a very cosmopolitan city, Em Alexandria, uma cidade muito rica, a very educated audience, um público muito bem educado, can the rich like us be saved? será que os ricos, como nós, podem ser salvos? This is the only sermon of his that has come down to us. É o único sermão que sobreviveu até nós. So we don't know what he did in the rest of the gospel. Então nós não sabemos o que ele fez com o restante do Evangelho de Marcos. It reads like it's part of a series on the Gospel of Mark. Pelo jeito que ele escreve, parece a parte de uma série no Evangelho de Marcos. He makes references to things that he said before. Porque ele constantemente faz referências a coisas que ele já disse em outros sermões. But we can at least look at what Clement does here in this one sermon. Mas pelo menos podemos ver o que ele faz nesse sermão. In terms of its structure, Em termos de sua estrutura, the sermon begins with an introduction. o sermão começa com uma introdução. Clement says, here's what I want to do.
Clemente diz, o que eu quero fazer é o seguinte: I want to help you rich not despair. eu quero ajudar vocês ricos a não desesperarem. I want you to take Jesus' words seriously. Eu quero que você leve as palavras de Jesus a sério. It's hard for the rich man to enter the kingdom of É heaven. muito difícil o rico entrar no reino dos céus. But don't despair. Mas não desespere. If you believe, even you believe in Jesus, Mas se você crê, mesmo você crê no Senhor Jesus, you have hope for eternal life. você tem esperança para a vida eterna. He moves into the body of his sermon. E aí ele entra no corpo do seu sermão. He has two parts. Ele tem duas partes. The first part is explanation of the passage. A primeira parte é a explicação da passagem. He takes one verse of this parable at a time Ele toma um versículo por vez da sua parábola and he explains it. e ele explica. He interprets it. Ele interpreta o He texto. talks about camels. He talks about the eye of needles. Ele explica a respeito dos camelos. Ele explica a cabeça da agulha. He's explaining Jesus' point in all of this figurative language. Ele está explicando o ponto de Jesus através de toda essa linguagem figurativa. He uses other passages of Scripture most often to interpret his text. Ele usa muitas vezes outras passagens das Escrituras para ajudar a interpretar essa passagem. We should notice here, this is not modeled after Greek oratory. É importante notar aqui que ele não está modelando o seu sermão com a oratória grega. That's Cyprian's own background. Esse é o pano de fundo. Clement. Esse é o pano, mas o pano de fundo de Clemente era esse. But when he comes to preach, Mas quando ele vai pregar, this is not the way he speaks. não é assim que ele fala. This verse by verse, phrase by phrase, explaining. Essa é a explicação, frase a frase, versículo depois de versículo. Where then did he learn it? Então onde ele aprendeu isso se não foi com os gregos? Later we will find books of model sermons. Mais tarde nós vamos achar livros de sermões modelos. Those don't exist yet. Isso não existia ainda na sua época. This must have been the way Clement heard preaching. Então certamente ele estava pregando da mesma forma que ele havia ouvido outros pregadores. This must have been the way a young man would have learned to copy in his own preaching. Certamente era a forma que um jovem aprenderia a desenvolver um sermão. Which should encourage us. This is largely the way the church is preaching at this time. Isso deve nos encorajar, porque esta era a maneira em que boa parte da igreja pregava nesta época. The thrust of his message is this. O ponto principal da sua mensagem é o seguinte: Jesus doesn't require this man to throw away his money. Jesus não requer que esse homem jogue fora o seu dinheiro, He calls him to throw away his idea of what money can do for him. mas chama ele a jogar fora a sua ideia do que o dinheiro pode fazer por ele. My money will protect me. My money will provide. Meu dinheiro vai me proteger, meu dinheiro vai prover para mim. Money is a gift. Dinheiro é um presente. He develops a doctrine of stewardship. E ele então desenvolve uma doutrina de boa mordomia. God gives to you so you can give to others. Deus deu para você para que você pudesse dar a outros. But only Jesus can protect you. Mas só Jesus pode te proteger. Only Jesus can provide for your true life. Só Jesus pode prover de fato as suas necessidades. So he has explained his text in the first part, Então na primeira parte da sua estrutura ele explicou o texto and now he moves to application. e então ele entra na aplicação. I was talking to Pastor David before lunch. Antes do almoço estava conversando com o pastor Davi. He says this is the definition of expository preaching that I defend. E ele falou a definição de exposição bíblica que ele defende: Explanation of the text followed by application. explicação do texto seguido por aplicação do texto. Here we have it with Clement. E é o que nós encontramos com Clemente. And what's interesting is he bases his application on his exegesis. E o que é interessante é que ele baseia sua aplicação na sua exegese. He's careful to show you what I'm calling you to do is because of what Jesus has said. Ele toma muito cuidado para mostrar o que eu estou clamando para você fazer se baseia naquilo que Jesus disse. And here he brings in many other passages of scripture to flesh it out. E aqui então ele traz muitos outros textos bíblicos para desenvolver ainda mais essa ideia. He tells the parable of the Good Samaritan. Ele conta a parábola do bom samaritano. Money's not bad. O dinheiro não é ruim. It's given
so you can care for your neighbor. É dado para que você possa cuidar do seu próximo. He tells the parable of the sheep and the goats. Ele conta a parábola das ovelhas e dos bodes. The sheep are not let into heaven because they didn't have any money. As ovelhas não entram no céu porque eles não tinham dinheiro. The goats are not kept out because they were rich, Os bodes não são deixados lá de fora do céu porque eram ricos, but because they wouldn't use any of their wealth for the poor. mas porque não quiseram usar nada das suas riquezas em favor dos pobres. When you use your wealth to clothe me, to visit me, to feed me, the poor, I mean, it's as if you did it to me. Quando você usa os seus recursos para vestir, alimentar os pobres, é como fizessem a Cristo. He reminds them that the Lord loves a cheerful giver. Ele os lembra que Deus se agrada daquele que dá com alegria. So don't despair of your salvation, you rich. Então vocês ricos, não desesperem da sua salvação. Rejoice that you have an opportunity Regozijem que vocês têm uma oportunidade to demonstrate your faith de by giving away your demonstrar goods. a sua fé através da dádiva do que tem. Clement comes to his conclusion. Então Clemente chega à sua conclusão. He gives us the first example of what would become a very popular story. Ele nos dá o primeiro exemplo de uma história que se tornaria muito popular mais tarde. It's the story of the Apostle John, É a história do apóstolo João. and he's captured by one of his former disciples E ele é capturado por um dos seus antigos discípulos, who has left the faith and is now leading a group of bandits. que abandonou a fé e agora é chefe de uma gangue. And the disciple, the bandit, recognizes John, E esse discípulo, esse bandido, ele reconhece João and he's filled with remorse. e está cheio de remorso. He repents, Ele se arrepende and John brings him back to the church with great joy. e João o traz de volta para a igreja com muita alegria. The point of the story, O ponto da the história, point of the sermon, o ponto do sermão, is that there is hope for anyone, é que há esperança para qualquer um, even bandits, até um bandido, even rich people, até ricos, if they will repent and believe in Jesus. se arrependem e creem no Senhor Jesus. Brothers, that is an Alexandrian sermon. Irmãos, este é um sermão alexandrino. There is not a word of allegory in it. Não tem nada de alegoria nele. It's not exactly the case with our next preacher, Não é exatamente o caso com o nosso próximo pregador. Origen of Alexandria. Orígenes, também da Alexandria. Origen's dates 185 As datas dele é de 185 to 254. até 254. With Clement, we have one sermon remaining. Com Clemente sobrou um sermão, We have a tremendous amount of Origen's material. mas sobrou muito material de Orígenes. Origen, in fact, is the only preacher in the first 300 years that has given us so much. Orígenes, na verdade, é o único pregador nos primeiros 300 anos da igreja que nos deu tanto material, In terms of the collection of his em sermons. termos das coleções dos seus sermões. We learn much about the preaching of the ancient Christians. Aprendemos muito com ele de como era a pregação dos antigos cristãos. If you cringe at the name of Origen, Se você já sente arrepios quando ouve o nome Orígenes, let me just encourage you. deixa eu te encorajar. He does go further in his use of allegory than many of his contemporaries. De fato, ele vai muito mais longe no uso da alegorização do que os seus contemporâneos. But his overall approach to the word does seem to represent the whole. Mas ainda assim, a sua abordagem em termos gerais da palavra, de como ele lida com a palavra, eu acho que representa o todo. He preached a series of sermons on Genesis. Ele pregou uma série de sermões sobre Gênesis. We have 16 left. Sobraram 16, There were many more. claro, tiveram muitos mais. And the sermons were preached according to what's called the Lectio Divina, or the continual reading. E ele pregou seus sermões baseado no Lectio Divino, ou seja, a leitura contínua das Escrituras. This is the reading of the Bible that would accompany morning prayer. Era a leitura da Bíblia que vinha junto com a oração a cada manhã. The idea is that every morning the church would gather for prayer. A ideia é que a cada manhã a igreja se reunia para orar, The Bible would be read a Bíblia seria lida in short sections, em trechos bem curtinhos, day by day through the whole book. dia após dia, através de todo o livro. Remember, there were not many Bibles. Lembra, não tinham muitas Bíblias na época, Remember, not many people could read. e muitos não sabiam ler. This was the way they could hear the whole script of Scripture. Então era assim que eles faziam para ouvirem toda a Bíblia. And then there would be a sermon on that, the portion read for that day. E aí teria um sermão sobre a porção que foi lida naquela manhã. This feature, this continual reading,
essa leitura contínua continues across the whole church into the Middle Ages. continuou em toda a igreja até o início da Idade Média. In the 12th century, for example, we find Bernard of Clairvaux preaching the same way. Em 1200 depois de Cristo encontramos o Bernard de Clairvaux, não sei como é brasileirado, mas pregando da mesma forma. It gives you a sense of how much Bible the church would hear. E você consegue então captar o quanta Bíblia a igreja ouvia. Sequential reading, Leituras sequenciais, followed by sequential preaching. seguido por pregação sequencial. The fact that it was every day accounts for the reason Origen preaches 150 messages on Luke, for example. Por ser diário, explica por que Orígenes pregou 150 sermões só no Evangelho de Lucas. We hear that, we think, my goodness, that would take 3 years of Sunday. Nós ouvimos isso e pensamos, meu Deus, isso ia levar 3 anos de domingos para cumprir. My people would never let me do that. Meu povo nunca ia deixar eu fazer isso. It takes Origen about 4 or 5 months. Mas para Orígenes levou 4 ou 5 meses. He's preaching every day. Porque está pregando todo dia. Just consider how much preaching the church would have heard. Mas então imagina quanta pregação a igreja teria ouvido naquela época. If we look at his sermons on Genesis, Se olharmos os seus sermões sobre Gênesis, Origen's approach seems to be consistent. a abordagem de Orígenes parece ser bem consistente. He follows it across all 16 sermons. E ele segue a mesma abordagem em todos os 16 sermões. He takes the passage that has been read, Ele pega a passagem que foi lida he goes over it verse by verse, e ele trata o texto versículo após versículo. he takes out a few words or phrases from the verse, Ele retira algumas frases ou palavras do versículo, he explains it, explica, he applies it, aplica and then he moves on to the next verse. e aí ele caminha para o próximo versículo. And in every case, E em todo caso, even where he does move into his spiritual interpretation, mesmo quando ele entra naquelas suas interpretações espirituais, he begins by establishing the literal meaning. mesmo assim ele sempre começa estabelecendo primeiro o significado literal. Because for him, nothing can be true in the spiritual meaning if it can't be drawn out of the literal meaning. Porque para ele nada poderia ser verdadeiro quanto ao significado espiritual se não fosse extraído do significado literal. These sermons are commendable in many ways, De muitas formas esses sermões são muito bons, but they do highlight a weakness for us. mas eles também ressaltam uma fraqueza. Us verse by verse expositors need to be aware of this. E nós expositores que seguem versículo após versículo precisamos estar muito atentos a isso. We like the fact that Origen does not come to the text with his own ideas. Gostamos do fato que Orígenes não se aproxima do texto a partir das suas próprias ideias, I want to find an excuse to say this. procurando uma desculpa para dizer isso. He lets the text shape his sermon. Ele permite que o texto molde o seu sermão. But because he takes such small portions, Mas por pegar trechos tão curtos, he stops after every phrase or every verse to bring application. ele para depois de cada frase ou cada versículo para já aplicar. These sermons on Genesis, they don't read like sermons. Esses sermões então em Gênesis não parecem sermões. They read more like an encyclopedia of biblical thoughts. Parecem mais uma enciclopédia de pensamentos bíblicos. If you've heard the saying, there should be one point in every sermon. Se você já ouviu o ditado que todo sermão deveria ter apenas um ponto central, One theme that you build from the text. um tema ou ideia que você constrói a partir do texto, That's not the way Origen is working here. não foi assim que Orígenes trabalhou. And I think we need to be aware of this weakness that's possible in our own preaching. E eu acho que nós precisamos estar muito atentos a essa fraqueza, porque ela é possível na nossa pregação. In going verse by verse and going slowly, Se a gente for devagar demais, muito versículo por versículo, we need to remember to tie what we're learning into the broader context. nós precisamos lembrar de ligar aquilo que estamos lendo, estudando, com um contexto mais amplo. His series on the Gospel of Luke is more helpful. A sua série no Evangelho de Lucas nos ajuda um pouco mais. He's preaching on the New Testament, Ele está pregando, então, no Novo Testamento. and so the literal sense is given more significance. Então, o sentido literal tem mais significado, ele dá mais importância. Most of his spiritual meanings are drawn
from the Old Testament. E a maioria desses sentidos espirituais surgia quando ele pregava no Antigo Testamento, Trying to show how they point to Christ. tentando mostrar como eles apontavam para Cristo. But he also shows a sensitivity to how his listeners would hear what he says. Mas ele também demonstra uma sensibilidade àquilo que os seus ouvintes estariam entendendo. So in his sermons on Jesus' temptation, for example, Então, quando ele prega sobre a tentação de Jesus, he's aware of Marcion, ele está muito ele atento a Marciano. he's aware of the Gnostics, Ele sabe a respeito dos gnósticos, who are making the argument that since believers have the same spirit as Jesus, que estão dizendo que já que crentes têm o mesmo espírito que Jesus teve, they can speak with the same authority. então eles podem falar com a mesma autoridade que Jesus. Not because they're opening the scriptures, Não porque estão abrindo as escrituras, but because the Spirit speaks immediately through them. mas porque o Espírito fala imediatamente diretamente através deles. And so when Origen is talking about Jesus being filled with the Spirit Então, quando Orígenes está falando que Jesus estava cheio do Espírito, at his temptation and his baptism, e quando está falando da sua tentação e seu batismo, he makes the claim that Jesus is filled with the Spirit in a way unique, ele diz que Jesus estava cheio do Espírito de uma forma única, a degree more deep, more full than we are. num grau mais completo e profundo do que nós somos. We might want to stress the opposite. Nós talvez gostaríamos de dizer o contrário. We have received the same Spirit that Jesus walked in. Nós recebemos o mesmo Espírito no qual Jesus andava. And yet Origen was trying to protect his hearers from error. Mas Orígenes estava tentando proteger os seus ouvintes do erro. He's being aware of the context. Ele está atento ao seu contexto. Even when he moves into his spiritual interpretation, Mesmo quando ele começa com as suas interpretações espirituais. again, a place we would want to distance ourselves. De novo, algo que nós não vamos querer para nós. I'm not holding Origen up here as a model in every way. Eu não estou aqui colocando Orígenes como um modelo em todas as áreas. But he does remind us Mas ele nos lembra sim, how many errors have come from taking the Bible too literally. ele nos lembra quantos erros já surgiram de levar a Bíblia literalmente demais. He's thinking of what Marcion has done with the Jews, Ele está se lembrando daquilo que Marciano fez com os judeus. taking the language of the new covenant to cut them off entirely. Tomando a linguagem da nova aliança para cortar os judeus por completo. Get rid even of the Old Testament. E tirar até o Antigo Testamento. Think of what Arius will do with the language of Jesus being the Son of God. Pense o que Ário vai fazer com a linguagem de Jesus sendo o Filho. Well, if he is a son, Bom, se ele é um filho, if we're taking the Bible literally, se nós vamos entender a Bíblia literalmente, if my son came into being, então se o meu filho passou a existir, the Son of God must be like that. então o Filho de Deus deve ser assim. There must be a time when he was not, Certamente, então teve uma época em que ele não existia. and then he was created, he was born. E aí ele foi criado, ele nasceu. Origen won't have any of that. Orígenes não quer saber disso. He's warning us against those who use Bible language to deny Bible truth. Ele nos adverte contra aqueles que usam linguagem bíblica contra verdades bíblicas. He's thinking of the pagans. Ele está pensando também nos pagãos. They point to the way the Bible talks about God, Que apontam para a forma que a Bíblia fala a respeito de Deus, making God seem like a man. fazendo Deus parecer um homem. God has to come down to see if the cries against Sodom are justified. Deus tem que descer para ver se os clamores contra Sodoma são verdadeiros. He must not be able to find out from where he is. Então, logo lá de onde ele está, não deve conseguir descobrir se é verdade ou não. What kind of God is this? Que tipo de Deus é esse? Origen says that's taking the Bible too literally. Orígenes vai dizer, não, vocês estão levando a Bíblia, entendendo a Bíblia literalmente demais. If we understand these things, Se nós entendemos essas coisas, we understand that Origen wants to be like Paul, entendemos que Orígenes quer ser como Paulo, like in 1 Corinthians 10, como em 1 Coríntios 10, like in Galatians 4, como em Gálatas 4, where Paul's working
typologically from the Old Testament. onde Paulo está trabalhando com a tipologia do Antigo Testamento. We still might not agree with Origen, Talvez nós não vamos concordar com Orígenes, because much of what he does is not biblical typology. porque muito do que ele faz não é tipologia bíblica. Much of what he does ends up being Platonic allegory, Muito do que ele faz acaba sendo alegoria platônica. but we can have more understanding. We can see what he's trying to do. Mas nós podemos ser mais compreensíveis entendendo o que ele está tentando fazer, As he preaches book by book through the Bible. enquanto ele prega livro após livro pela Bíblia. Let's turn then to someone from Antioch. Vamos então voltar nossa atenção para alguém da Antioquia. Having seen that even in Alexandria we have expositional preachers. Vendo que mesmo na Alexandria existem pregadores expositivos. This is just the way Christians preach Porque era assim que os cristãos pregavam in naquela the época, patristic age. na era patrística. John Chrysostom, João Crisóstomo, he studied under a famous teacher of rhetoric. ele estudou com um professor famoso de retórica, Is a pagan man. quando ele era pagão. He said on his deathbed, John would have been my successor. E esse grande professor de retórica falou no seu leito de morte: o João teria sido meu sucessor If only the Christians hadn't stolen him from us. se os cristãos não tivessem roubado de nós. That's how gifted John was as a speaker. João era muito dotado como pregador. He was converted at the age of 18. Com 18 anos de idade ele foi convertido He studied at the Antioch School of Theology e ele estudou na escola teológica de Antioquia, that carried this focus on the literal meaning of Scripture against Alexandria. que carregava esse foco na hermenêutica literal das Escrituras, contrária à Alexandria. He served for 12 years as the preaching elder in Antioch. Ele serviu em Antioquia durante 12 anos como presbítero responsável pela pregação. In 397, E em 397, he's so gifted ele era tinha tão bom naquilo que ele fazia, the emperor kidnaps him and takes him to Constantinople que o imperador o raptou e sequestrou e levou para Constantinopla. and makes him the preacher of the church of Constantinople. E o torna o pregador de Constantinopla. We have more than 500 sermons of his remaining, Sobraram mais de 500 sermões dele. and what we see in all 500 is a man who delights to unfold the plain sense of Scripture. E o que nós vemos em todas as 500 é que é um homem que se agrada de mostrar de uma forma simples as verdades das Escrituras, As he sets it in its historical context. enquanto ele o coloca cada texto no seu contexto histórico. Every sermon begins where the previous one had left off. Cada sermão começa onde o anterior termina. He preaches from everywhere to 30 minutes to 2 hours. Ele pregava às vezes 30 minutos, às vezes 2 horas. He preaches 67 sermons on Genesis, Ele pregou 67 sermões em Gênesis, 58 on the Psalms, 58 sobre os Salmos, 90 on Matthew, 90 sobre Mateus, 88 on John, 88 no Evangelho de João, 55 on the book of Acts, 55 no livro de Atos, 34 on Hebrews, 34 sobre Hebreus 200 sermons on Paul. e 200 sermões sobre Paulo. He says, I like Paul best of all the saints. E ele dizia: eu gosto de Paulo mais do que todos os santos, He says, he's that vessel of election, the trumpet of heaven. porque foi o vaso da eleição, a trombeta dos céus. So he spends 200 messages expounding Paul's letters. Então ele gasta 200 sermões nas cartas de Paulo. The reason that he gives for this kind of sequential labor in the text, E o motivo que ele dá por esse trabalho sequencial no texto, he says, I understand that men are spiritually hungry. ele diz: eu entendo que homens têm uma fome espiritual. It's the word of God that will feed them. E é só a palavra de Deus que vai He alimentá-los. said, I cannot let a day pass without feeding you the treasure of the Scripture. Ele diz: eu não posso deixar um dia sequer passar sem alimentá-los com os tesouros das Escrituras. Interestingly enough, Origen Interessante que Orígenes said that when you use a word like bread to stand for the true teaching of Scripture, Orígenes dizia: quando você usa uma palavra como pão para se referir ao verdadeiro ensino da palavra, you're giving a spiritual interpretation. você está dando uma interpretação espiritual. We'll leave that one alone. Mas a gente deixa isso quieto.
In John's sermons, Nos sermões de João Crisóstomo, we get a glimpse into the life of the church nós temos um retrato da vida da igreja in the late 4th century. no final do século IV. I have a few things here. Let me just mention the first of them. Deixa eu só mencionar o primeiro de algumas coisas aqui. We see the rise of literacy. Nós vemos o surgimento de mais pessoas sabendo ler. This is after Constantine, Depois de Constantino, and so there have been many elites, many literate people who have come into the church. então muitos da elite que são letrados entraram na igreja. And John takes advantage of this. E João Crisóstomo aproveita disso. Before he reads, he says this. Antes de ler, ele diz o seguinte: He says, each of you take in hand that part of the Gospels to be read in your presence. ele diz, cada um de vocês toma na mão aquela parte dos evangelhos que deve ser lido. On the first day of the week. No primeiro dia da semana, Sit down at home senta-se em casa and read it through. e leia aquele trecho. Consider it often and carefully. Considere esse trecho com frequência e com cuidado. Examine all of its parts well. Examine bem todas as suas partes. Note what is clear and what is confusing. Tome nota daquilo que está claro e aquilo que é confuso. From such zeal there will be no small benefit to me and to you. Ao ter esse zelo, não faltará benefício para mim e para vocês. As pastors, we can't do much better than that. Como pastores, não tem como melhorar muito isso, né? We're preaching through the Gospel of John. Estamos pregando o Evangelho de João We're preaching sequentially. numa forma sequencial. We know where we'll be next week. Nós já sabemos o que nós vamos ler semana que vem. So we encourage our people, read through with me this week. Então nós encorajamos o nosso povo, olha, nessa próxima semana já vai lendo o trecho junto Note comigo. what's clear, note what's confusing. Perceba o que é claro, perceba o que é confuso. This will help me to help you in my preaching. E isso vai me ajudar a ajudar vocês na minha pregação. So by John's day, we see many church members have copies of their own Bible. Então, na época de João, nós já percebemos que muitos dos membros da igreja tinham alguma cópia da Bíblia. And many can read them. E muitos sabem ler. And I want you to hear this. Eu quero que vocês escutem o seguinte. What this quote also suggests O que isso também sugere para nós is that John understood the role of preaching é que João Crisóstomo entendia o papel da pregação, to be teaching people how to read the Bible for themselves. que era ajudar as pessoas a lerem a Bíblia por si mesmos. If I could come up with my own definition of expository preaching, that would be it. Se eu pudesse inventar minha própria definição de exposição bíblica, seria essa. This is what topical preaching cannot do. Porque a pregação tópica não é capaz de fazer isso. Topical preaching leaves a congregation that can appreciate how many things I can pull together from all over the place. A pregação tópica ou temática deixa a igreja só apreciando quantas coisas eu consigo juntar e abraçar do texto bíblico. I would have never thought to do that. E dizendo, olha, eu nunca saberia fazer isso. That's not the way people are meant to walk out of church. Mas não é assim que as pessoas deviam sair da igreja. They're meant to walk out having been fed Eles precisam sair tendo sido alimentados and being equipped increasingly to feed themselves. e equipados cada vez mais a alimentarem a si mesmos. I know how to open the Bible and get something out of it. Eu sei abrir a Bíblia e extrair alguma coisa. My pastor has been modeling it Sunday after Sunday. Porque domingo após domingo, meu pastor tem modelado isso. I tell my people, Eu falo para o meu povo, my job is not to do what you cannot do. o meu papel... Cannot do. My job is not to do what you can't do. Meu papel não é fazer o que você não pode fazer. My job is to do what you can do if you have the time and the tools. O meu papel, a minha tarefa é fazer aquilo que você também conseguiria fazer se tivesse o tempo e as ferramentas. We want our people, through our preaching, to open the Bible with expectation. Nós queremos que o nosso povo, através da nossa pregação, abra as escrituras com expectativa. Maybe what's most amazing about John's sermons Talvez o que é mais impressionante dos sermões de João is they show us how prophetic, how socially relevant expository preaching can be. é que eles demonstram o quão relevante à sociedade a pregação expositiva é. For the sake of time, I'll give you one. I have 4 or 5 quotes here. I'll just give you one. Eu tenho 4 ou 5 citações, só vou dar uma aqui.
When it comes to divisions in the church, Quando ele está tratando de divisões na igreja. this is a church in Constantinople. De novo, é uma igreja em Constantinopla, Very wealthy people, pessoas muito ricas very poor people. e algumas pessoas muito pobres. And often the way they behave in culture creeps into the church. E às vezes, como as pessoas se comportam na cultura, adentra na igreja. It's like we see with the Corinthians in 1 Corinthians 11. Como nós vimos com os coríntios, em 1 Coríntios 11. John is calling them to act according to their spiritual equality. E João Crisóstomo está chamando-os para agirem de acordo com a sua igualdade em Cristo. So he's preaching through Ephesians 4, Então ele está pregando Efésios 4, where Paul talks about the one hope, the one baptism, the one Father, the one call. em que Paulo está falando de uma esperança, um batismo, um pai, um chamado. And so he's opening this phrase, you were called in one hope. Então ele começa dizendo, vocês foram chamados para uma esperança. He says, God has given all of you the gift of immortality. Ele diz, Deus deu para todos vocês aqui o dom da imortalidade. Everyone undying glory. Para cada um, uma glória que não perece. Everyone brotherhood or sisterhood. Para todos, a condição de irmão ou irmã. He has made everyone his heir. Ele fez todo mundo aqui o seu herdeiro. Seeing that you possess so much equality in spiritual matters, Já que vocês têm tanta igualdade em questões espirituais, on what ground then do you feel proud? por que então vocês se sentem orgulhosos? Tell me, Diga para mim. if the emperor took 10 individuals Se o imperador tomasse 10 indivíduos and dressed them all in purple e vestisse todos eles de púrpura and sits them on the imperial throne e colocasse todos os 10 sobre o trono imperial and gives to all of them the same honor, e dá a todos os 10 a mesma honra, which of them would dare to disdain one another? qual desses teria coragem de se achar melhor do que o outro, On the ground that they had greater privilege. dizendo que tinham mais privilégios? None, he said. Nenhum, ele diz. And in fact, this is what God has done with us, E de fato é o que Deus fez conosco. and therefore it should control the way we relate to one another. E por isso é que isso deve controlar como nós nos relacionamos uns com os outros. He had very strong words for his church, Ele tinha palavras muito fortes para a sua igreja. very prophetic, Ele era muito Exhortations. profético, muita exortação, in the sense we talked about this morning, no sentido que nós falamos hoje de manhã, confronting sin. confrontando o pecado. He's also faithful to call to promise repentance Ele também or forgiveness to those who would repent. é fiel ao prometer a perdão aos que se arrependem. He says the church is a physician's office, not a courtroom. Ele diz, a igreja é o consultório de um médico, não um tribunal. The church is not the place that punishment is given out. A igreja não é o lugar onde nós damos julgamentos sobre as The pessoas. church is the place that forgiveness comes. É na igreja que nós mostramos o perdão. Tell your sins to God. Conte os seus pecados a Deus. Before you alone have I sinned. Só diante de ti somente que eu pequei. Repent and your sin will be forgiven. Se arrependa e o seu pecado será perdoado. This, not your good works, but this is your hope of salvation. Não as suas obras, mas esta é a sua esperança de salvação. Preaching on Romans, he says this: Quando ele estava pregando em Romanos, ele disse o seguinte: what is it that has saved you? o que é que te salvou? Your hope in God alone. Tão somente sua esperança em Deus. You're having faith in Him Tendo fé nele, in regard to what He promised and what He gave. de acordo com aquilo que ele prometeu e o que deu. Beyond this, there is nothing that you have contributed. Além disso, você não contribuiu nada. I don't think the reformers could preach justification by grace through faith much better than that. Eu acho que nem os reformadores seriam capazes de pregar a salvação só pela fé, pela graça, melhor do que isso. Well, we have 10 minutes to treat Augustine, Bom, temos 10 minutos para tratar de Agostinho. but he's not very important, so that should not be a problem. Mas ele não é muito importante, então isso não é problema. Let me skip some introduction Deixa eu pular uma parte de introdução and talk to you about 3 marks of Augustine's preaching: e falar de 3 marcas da pregação de Agostinho. his preparation, his approach, and his manner in the Sua pulpit. preparação, sua abordagem e sua maneira de se conduzir no púlpito. In terms of his preparation, Quanto à sua preparação, Augustine did not preach from notes. ele não
pregava a partir de um esboço. The reason we have all of his sermons is because a stenographer wrote them down as he Nós spoke them. só temos os seus sermões hoje porque tinha um escrivão escrevendo tudo que ele falava. Even though he was a very talented orator, he didn't memorize his sermons either. Mesmo ele sendo um orador muito capaz, ele também não memorizava os seus sermões. The way he prepared was to meditate on a passage of scripture, A maneira dele se preparar é de meditar no texto da Escritura. the text that would be read in the service, Aquele trecho que seria lido no culto. and then he would work through it as he preached extemporaneously. E então, ao longo do seu sermão, ele iria pregar de uma forma extemporânea. The reason he did this, he said, Ele dizia que o motivo que ele fazia isso was he wanted to be attuned to the way the Spirit was working in the text, é que ele queria estar muito sensível à forma que o Espírito Santo estava agindo no texto. and the way the Spirit was working in the people. E a forma que o Espírito Santo estava agindo no povo. If he saw they were confused, he wanted to be able to explain. Se ele percebia que eles estavam confusos, ele queria poder parar e explicar. If he saw they were resisting it, he could press further. Se ele percebia que eles estavam resistentes, ele poderia apertar mais. If he saw repentance, Se ele percebia arrependimento, he could extend the hope of the gospel. ele poderia então estender a esperança do Evangelho. The reason that he prepared and preached in this way O motivo dele preparar e pregar dessa maneira was owing to how he understood preaching. é por causa da forma que ele entendia a pregação. Preaching is not simply the transfer of information. A pregação não é apenas a transferência de informação. It's not just a record of an encounter the preacher had with God. Não é apenas um registro de um encontro que o pregador teve com That Deus, could be written down. que poderia ser registrado. It was the preacher having an experience with God in the moment of preaching. Mas era o pregador tendo uma experiência com Deus no momento da pregação. The preacher is experiencing the living word of God O pregador está experimentando a palavra viva de Deus and inviting the congregation into this same living encounter. e convidando a igreja a adentrar esse encontro com Deus. He's preaching from the text. Ele está pregando sim a partir do He's texto. preaching truth. Ele está pregando a verdade. He's preaching from the heart E ele está pregando do seu coração, to the heart. para os corações. You don't have to do it that way. Você não precisa fazer dessa maneira. You might use notes. Talvez você vai querer usar um esboço You sim. might memorize your outline. Ou talvez memorizar o seu esboço. But this model of speaking from a heart that has been soaking in the text Mas esse modelo de pregar a partir do coração que está mergulhado no texto, not just a mind that has come to understand it. não apenas uma mente que passou a entender o texto, Preaching from a heart that is sensitive to our people mas pregar com um coração sensível ao povo is essential to é biblical preaching. essencial para a pregação bíblica. What about his manner of preaching? Isso é a maneira de pregar. Augustine was brilliant. Ele era brilhante. He could easily have matched any of our greatest preachers. Facilmente ele seria melhor do que qualquer um dos melhores pregadores hoje, In his elegance and his complexity, na sua elegância e complexidade. but he spoke very simply. Mas ele falava de uma maneira muito He simples, almost spoke casually. quase de uma maneira informal. And the reason he gave for this was because of his humility before the word. E o motivo que ele dava para isso era sua humildade diante da palavra. Preaching is not self-expression. A pregação não é uma expressão de mim mesmo. People hear you and think, what a genius Augustine is. As pessoas ouvindo você e falando, olha, como Agostinho é um gênio. Preaching is the opening of God's word. Não, a pregação é abrir a palavra de Deus. God is all wisdom. Deus tem toda a God sabedoria. is all power. Ele tem todo o poder. But when he speaks to his people, Mas quando ele fala ao seu povo, you're not blown away by the power você não fica assim impressionado com o poder or in awe of the wisdom. ou maravilhado com a sabedoria. Like if you read a Cicero in Latin, for example, Por exemplo, se você lisse Cícero em latim, you are impressed by the heart of love that is so obviously here. The heart of love. você fica impressionado com o coração de amor.
God loves his people. Que ele mostrava, que Agostinho mostrava. Deus ama o seu povo. The way he manifests this love is by speaking simply to simple people. E a maneira de demonstrar esse amor é falar de uma maneira simples para pessoas simples. That's the heart that people need to hear coming through the mouth of the preacher. Esse é o coração que as pessoas precisam ouvir pela boca do pregador. The love of God that would cause him to come down O amor de Deus que faria com que ele descesse até nós and reveal himself to them in a way they can understand. e se revelar para essas pessoas de uma maneira que eles pudessem entender. Finally, Augustine's approach. E por fim, a sua abordagem. Maybe for this we can just make the comment Talvez para isso podíamos só fazer o comentário. that Augustine, as we have seen over and again, worked sequentially through the text. É que Agostinho, como nós vimos vez após vez aqui, simplesmente trabalhava ao longo do texto. That's the way we have commentaries on his books of the Bible. É por isso que nós temos comentários dos livros da Bíblia que ele pregou. He never sat down to write out a commentary. Ele nunca sentou para escrever um comentário. He simply preached sequentially through the text. Simplesmente pregou de uma maneira sequencial no texto. All those sermons were collected when he was done. E quando ele terminou, todos os sermões foram colecionados. The reason juntados. he opened the text in this sequential way E o motivo dele abrir o texto dessa forma sequencial is because he was convinced that his people needed the same encounter with God that he had had. era porque ele estava convicto que o seu povo precisava ter um encontro com Deus igual ele havia tido. If you remember his encounter with Romans 13 in the garden when he was saved, Se você se lembra do relato do encontro que Agostinho teve com Deus no jardim quando ele estava estudando Romanos 13, que foi o momento da sua conversão. an encounter with sovereign grace, eye-opening grace in the Word. O encontro na palavra com a graça soberana de Deus. That's what he wants to come through in his preaching. E é isso que ele quer demonstrar na sua pregação. He wants to explain the Bible. Ele quer explicar a Bíblia. It's where God reveals himself. É onde Deus se revela. It's where he releases the ministry of his Spirit. É onde ele libera o ministério do seu Espírito. As Paul reminds Timothy in 2 Timothy 2:9, Como Paulo lembra Timóteo em 2 Timóteo 2:9. think over what I say, Pense naquilo que eu disse, no que eu disse. and the Lord will give you understanding in everything. E Deus te dará entendimento em tudo. Work hard. Trabalhe duro. Use tools. Use as Work ferramentas. carefully. Trabalhe com cuidado. Think over what I say. Pense, reflita sobre o que eu estou dizendo. Understanding won't come unless you work. Entendimento não virá a não ser que você trabalhe. But no amount of skill Mas nenhuma quantidade de habilidade can make you see spiritual truth. é capaz de fazer você ver verdades espirituais. No amount of skill in the pulpit can open the eyes of your congregation. Por mais habilidade que você tenha no púlpito, não é isso que vai abrir os olhos da sua igreja. As preachers, we are also dependent on God the Holy Como Spirit. pregadores, precisamos depender de Deus Espírito Santo. Think over what I say, Reflita no que estou dizendo. and the Lord will give understanding in all things. E o Senhor dará entendimento em todas as coisas. So in this lecture, we have studied the preaching of the patristic church Então nessa palestra nós estudamos a pregação da era patrística, from its earliest examples in Clement and Origen dos seus primeiros exemplos em Clemente e Orígenes, to its greatest lights in Chrysostom and Augustine. até os seus grandes expoentes em João Crisóstomo e Agostinho. We saw that despite all the changes in the church, Vimos que apesar de tantas mudanças na igreja, one unifying theme was the way it preached. um tema que unificava a igreja era a sua maneira de pregar. The great call of preaching is to open the Word of O God. grande chamado da pregação é abrir a palavra de Deus. Unfold the Bible Abrir e desenvolver aquilo que está escrito no texto. in such a way De tal forma that the people of God are equipped to read it themselves. para que o povo de Deus também seja equipado a ler por conta própria. Not avoiding the difficult passages, Não evitando os textos difíceis, but preaching with a depth that invites their congregation into heart religion. mas pregando com uma profundidade que convida as pessoas a uma religião de coração. Inviting them to think over what the text says. Convidando-os a pensar sobre aquilo que o texto diz. Depending on God the Holy Spirit to give understanding. Dependendo de Deus, Espírito Santo, para dar entendimento. A model for us as well. É um modelo para nós também. Let's pray. Vamos orar.
Lord Jesus, we thank you for your promise Senhor Jesus, agradecemos pela tua promessa, that you will build your church. que o Senhor edificará a tua igreja. We thank you for the way you built it through Clement, Agradecemos pela forma que o Senhor edificou a igreja através de Clemente, through someone like Origen, através de alguém como Orígenes, through John Chrysostom and Augustine. através de João Crisóstomo e Agostinho. Thank you for the way you built your church through these very unsettled centuries. Obrigado pela forma que o Senhor edificou a sua igreja, mesmo através desses séculos tão difíceis. You built your church on the preaching of the Bible. O Senhor edificou a sua igreja sobre a pregação da Bíblia. And so I pray for these pastors. Então eu oro por esses pastores aqui. I pray for my own heart. Eu oro pelo meu próprio coração. During these unsettled times, Durante esses dias difíceis que vivemos, would our hope rest on what God alone will do? que nós possamos esperar apenas naquilo que só Deus pode fazer, As we stand on the rock of the Word of God. alicerçados sobre a rocha da palavra de Deus. Amen. Amém. Obrigado.